Thus today, as always, art knows no national boundaries. Genius can speak in any tongue, and the entire world will hear it and listen. Behind the storm of daily conflict and crisis, the dramatic confrontations, the tumult of political struggle, the poet, the artist, the musician, continues the quiet work of centuries, building bridges of experience between peoples, reminding man of the universality of his feelings and desires and despairs, and reminding him that the forces that unite are deeper than those that divide. Thus art and the encouragement of art is political in the most profound sense, not as a weapon in the struggle, but as an instrument of understanding of the futility of struggle between those who share man's fate. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre o patrimônio histórico. O patrimônio histórico é a herança cultural que conecta gerações, preservando a memória e a identidade de um povo. No entanto, ao longo da história, conflitos, colonialismo e práticas ilegais resultaram no deslocamento e apropriação indevida de muitos desses bens. A restituição desses itens não é apenas uma questão legal, mas também moral e cultural. A devolução de bens culturais está diretamente vinculada a tratados internacionais, como a Convenção da Unesco de 1970, que proíbe a importação, exportação e transferência ilícitas de bens culturais. Esses tratados refletem um consenso global sobre a necessidade de proteger e restituir o patrimônio saqueado. Sobre os artefatos indígenas que retornaram ao Brasil, depois de 2 décadas em solo francês, mais de 500 peças, pertencentes a mais de 50 etnias brasileiras, finalmente voltaram ao país. Essas peças carregam um grande valor histórico e cultural. No entanto, vale destacar que algumas dessas peças permanecem na França por questões burocráticas envolvendo documentação. E aí, onde é que está a diplomacia nesse processo? Não seria essencial buscar uma negociação mais célere e justa para garantir o retorno total desses artefatos? Exatamente. O patrimônio cultural não é apenas um conjunto de objetos ou números. Ele carrega as representações da identidade, espiritualidade e história dos povos. Por isso, a participação ativa das comunidades afetadas é essencial para qualquer discussão sobre a devolução. E o Brasil não é o único país que enfrenta esses desafios. Por exemplo, Gana está negociando a devolução de 32 artefatos saqueados no século XVIII e que atualmente estão em museus britânicos. Esses itens são parte da história do reino de Ashanti e representam muito mais do que valor histórico. São símbolos da identidade cultural que foi subtraída. Apesar disso, a devolução será temporária, com duração de apenas 6 anos. Para muitos ganeses, essa medida é insuficiente e reflete as tensões entre países colonizadores e colonizados. É como se o Reino Unido ainda tentasse justificar a posse contínua desses bens sob o argumento de preservação global. Então, essa ideia de devolução temporária levanta outra questão importante, como reescrever o passado com justiça quando as feridas do colonialismo ainda estão abertas. Parece que falta coragem para dar um passo definitivo em direção à reparação histórica. Outro exemplo importante é a situação dos países asiáticos. Durante séculos, artefatos de valor cultural inestimável foram saqueados e levados para a Europa. Hoje, países como Índia, China e Vietnã lutam para recuperar seus patrimônios, enquanto muitos museus europeus resistem à devolução, alegando questões legais ou o impacto cultural da retirada. Apesar da resistência, há avanços. França e Alemanha, por exemplo, têm trabalhado em iniciativas para rastrear a procedência
de itens saqueados e apoiar a devolução de antiguidades do Sudeste Asiático. Esses esforços mostram que a reconciliação é possível quando há compromisso mútuo. Ainda assim, o processo é lento. Muitos artefatos permanecem em coleções de museus, e a resistência de algumas instituições demonstra o quanto essa questão é complexa. Mesmo assim, cada devolução representa um passo importante na reparação das injustiças do passado. No final das contas, a luta pela devolução de artefatos saqueados vai muito além da questão de propriedade. É um esforço para resgatar identidades culturais, curar feridas históricas e promover a reconciliação entre as nações. Cada peça devolvida ajuda a reconstruir histórias e reforçar os laços globais, que isso inspire uma colaboração mais justa entre os povos. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fico esperando vocês para o próximo bate-papo.